O futuro não é mais como era antigamente. Com essa frase de Renato Russo, a gente inicia mais um episódio do Saúde e Produtividade para falar sobre futuro do trabalho. E com um tema tão especial, a gente trouxe um convidado mega especial, que eu tenho o prazer de receber meu amigo, professor, mestre Claudemir Bonato. Seja bem-vindo, Claudemir Bonato. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui contigo, participar deste momento tão especial de reflexão aqui no podcast Saúde e Produtividade, que você muito bem lidera, É uma iniciativa da qual te cumprimento e tenho certeza que tem sido um meio de comunicação através do canal podcast de estímulo, de promoção e de incentivo, para o pensamento e a mudança do comportamento na direção, de termos na perspectiva tanto laboral quanto na vida pessoal um comportamento mais saudável, olhar para aquilo que faz sentido e gera ganhos para a gente, Então, não tenho dúvida que esse empreendimento, da Diretoria de Saúde e Segurança tem feito essa extraordinária contribuição para os nossos trabalhadores da indústria e logicamente, onde através deste canal de comunicação alcança a todos que têm a oportunidade de acompanhar o podcast. Então, meus cumprimentos e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e a ideia é justamente essa, a gente elevar o nível de consciência das pessoas, de maturidade, para que possa haver uma transformação positiva. Por isso que a gente traz nomes de peso para dialogar aqui conosco. O professor Claudemir Bonato, ele é graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Administração da Qualidade, também em Gestão de Instituição de Ensino Técnico, tem mestrado profissional em Gestão Internacional de Negócios, programa de imersão em Fundamentos de Educação Maker, ele é professor, ele é diretor de Educação e Tecnologia aqui do Senai e do SESI, já foi também do Senai e do SESI de Santa Catarina, a gente importou ele, repatriou pessoal bom de Santa Catarina para cá, e ele faz um excelente trabalho aqui, mas seu trabalho vem há muito mais tempo, há 30 anos você atua com educação. É uma boa jornada, Uma jornada até um pouco mais de 30, contando as outras experiências fora do sistema, Já tive uma experiência da docência na educação básica, na educação profissionalizante, no ensino superior, fora do sistema. E dentro do sistema indústria, SESI, Senai, então, desde 1996. Então, está completando agora, no mês de maio, 29 anos, para ser mais preciso, de uma jornada, de uma atuação notadamente voltada para a educação e para a tecnologia, no caso do SESI, da educação básica e do Senai na educação profissional, onde o foco da nossa atuação é transformar a vida do trabalhador da indústria e dos seus dependentes, dos seus filhos, E a educação é o combustível, é o carro-chefe que norteia a atuação de SESI. Então, são já 3 décadas, dá para dizer assim, que a gente tem a oportunidade, o privilégio de trabalhar nessas 2 entidades maravilhosas e que tem um papel relevante de contribuição com o desenvolvimento da economia, com o desenvolvimento social e com todos os outros vetores, da qualidade de vida humana, o desenvolvimento ambiental, a elevação do nível de aprendizado, a geração de oportunidades de inovação, de criação, de novos produtos e serviços para atender às demandas da indústria, dos seus trabalhadores. Então, o SESI e o Senai, Bruno, ao longo desses últimos 30 anos do qual eu tenho vivido, convivido e tido a oportunidade de contribuir com o processo, tem sido 2 entidades que eu diria hoje é um ativo, é um patrimônio, é um capital de grande importância para o desenvolvimento do Brasil. Muitas pessoas que vivem e convivem têm noção disso, muitos não têm, mas o trabalho que o SESI e o Senai fazem, e ele é um trabalho já que tem mais de 8 décadas, desde 1940, 42, para ser mais preciso, ele tem sido decisivo na manutenção da nossa capacidade competitiva através da indústria. Perfeito. Porque nós atuamos
focadamente nas demandas, né? Nascemos para atender às demandas da indústria. E o Brasil é uma nação importante quando a gente olha do ponto de vista global, em termos de economia, tem uma participação importante, passamos a ser novamente a 8ª economia do mundo, e o vetor principal, o gancho, né, a âncora principal é a indústria brasileira. Sim. E nós temos a oportunidade e o privilégio de fazer parte desse grande sistema que faz parte de um ecossistema de desenvolvimento onde, especialmente nos últimos anos, a contribuição tem sido notável. E pegando o gancho da tua carreira, você trilhou aí 30 anos, 3 décadas, né, numa linha constante, né, perene, dentro da educação, que é uma característica muito das pessoas da nossa geração. A gente vê que as novas gerações já não têm tanta constância, tanta paciência, tanta resiliência e tem uma perspectiva muito mais fluida sobre a sua carreira. Como que fica o futuro do trabalho para essas novas gerações? Vai ter mais pessoas que, assim como o Bonato, vai ficar 30 anos numa área de negócio? É uma pergunta muito interessante do ponto de vista até da análise da estabilidade, né? Não significa dizer que 30 anos dentro da mesma empresa é uma carreira de alguém que nunca mudou, muito pelo contrário, Sim. né? Eu tive a oportunidade de, a cada ciclo de 3, 4, 5 anos, estar em desafios completamente diferentes daquele que eu estava anteriormente e, se olhar hoje, né, especialmente daquele que me trouxe para o sistema, né? Então, o SES e o SENAI são entidades, né, são organismos vivos da economia, especialmente da indústria brasileira, que estão em permanente e constante mudança. E, por conta disso, também as oportunidades para os seus colaboradores têm o mesmo perfil de comportamento, né? Mudanças e desafios a todo o tempo. O olhar para o futuro, ele também requer uma reflexão do que fizemos até agora, né? Desde quando a gente tem conhecimento de como o sistema funciona, então, olhando da década de 90 até agora, muita coisa mudou. Se fizermos o recorte da educação, né, eu me lembro, por exemplo, há 30 anos atrás, os programas de aprendizagem industrial do SENAI, eles eram formatados em oferta com turmas de 12 alunos, né? E aonde o sistema de ensino era basicamente individualizado. Então, nós tínhamos as metodologias estruturadas para a formação profissional, elas tinham a característica, né, de ter um professor para 10, 12 alunos com um tutor ou um monitor, um auxiliar. Então, praticamente, o percurso de formação daquele aluno, ele era acompanhado de maneira individual pelo professor, né? Então, a metodologia do Senai era posta nesta configuração. Olhar para hoje, onde as turmas são muito maiores, né? Falando só do ponto de vista metodológico, as mudanças são muito radicais. Quando a gente olha para a tecnologia, o quanto isso também afetou o acesso e as condições, né? O acesso ao processo de ensino-aprendizagem do aluno e as condições do professor. Não há comparação. Não há comparação. Quando a gente olha para 30 anos atrás, se trabalhava com retroprojetor, né? O sucessor do mimeógrafo, por exemplo, para hoje dizer que estamos com telas digitais, né? Então, os recursos tecnológicos, os artefatos usados mudaram muito. Bom, essa é a reflexão do passado que se transformou muito em 30 anos. Tu imagina os próximos 10, 20 ou 30. Elas valem para o processo de formação, para a educação e valem também para as oportunidades que você vai ter no mercado de trabalho. A realidade em 10, 20 ou 30 anos vai ser completamente diferente daquilo que nós temos a oportunidade de viver hoje, né? Então, eu falo de realidade diferente, Sim. partindo do prisma de oportunidades. A gente vai ter muito mais experiências em muito menos tempo do que tivemos agora. Ou até agora. A gente vai ter muito mais desafios, a proposição de desafios e a necessidade de que a gente possa responder aos desafios das nossas organizações, ela vai ser muito mais intensa, ela vai ser muito mais acelerada do que foi até agora, porque esta é uma característica do próprio processo de evolução da economia, das empresas e a dinâmica que está posta no mercado, né? Está tudo muito acelerado e não há nenhuma tendência, não há nenhum sinal de que isto nem retroaja,
não há nenhum sinal de que isso estabilize. Sim. Só uma tendência de acelerar, né? Então, os meios de comunicação, as ferramentas que nós utilizamos, né? O advento das tecnologias mais avançadas que nós temos agora, e a mais conhecida de todas é a inteligência artificial, né? Mas está vindo aí as questões quânticas, né? O computador quântico, a gestão de dados e análise quântica, né? O byte quântico, né? Então, são uma série de outros, vamos chamar de vetores de tecnologia que vão estar presentes no dia a dia, na rotina, que vai mudar completamente a nossa realidade. E aí, Bruno, não é só o conhecimento técnico, né? O domínio cognitivo daquela área de conhecimento da qual você tem atribuições e responsabilidades no trabalho, mas também a questão do domínio das competências socioemocionais. Com certeza. O teu desempenho comportamental também vai ser, ele já é hoje, né? Mas vai ser cada vez mais determinante para o teu sucesso profissional. Até porque a parte técnica, a automação já está substituindo o homem em várias questões, a inteligência artificial também. Você vai trazendo elementos tecnológicos que vão te apoiando nisso, né? Justo. Mas o comportamento, por exemplo, o pensamento crítico, Sim. a criatividade, a tua capacidade de resolver problemas complexos, a tua capacidade de trabalhar em equipe, tudo isto não depende de máquina, de sistema, não depende de tecnologia avançada. Depende de atitude, de modelo comportamental, de modelo mental, de capacidade de buscar o equilíbrio, né, entre o desafio que você tem e o que você utiliza para superar, para alcançar, para fazer uma entrega diferenciada, uma entrega admirável. Então, essa é a nova realidade. E ela é uma realidade posta a partir de alguns pressupostos, mas que a cada momento em que a cada novo desafio, a tua condução e os resultados são completamente diferentes. Você pode ter, em termos de responsabilidade profissional, em termos de atribuição laboral, algumas coisas muito sólidas, né? Muito definidas, mas a cada dia, cada uma delas vai ter uma modelagem, vai ter uma necessidade de uma entrega diferenciada, né? Então, por exemplo, educação profissional e educação básica serão sempre educação profissional e será sempre educação básica. Mas a educação profissional, a cada momento, a metodologia é diferente, uma nova área de conhecimento, uma nova competência, um novo perfil a ser formado. Então muda a tua entrega dentro daquele pressuposto de entregar o tempo todo educação profissional. Essa é a nova realidade. Bonato, diante disso que você falou, eu sei que o SES e o Senai trabalham também as competências comportamentais, atitudinais, né, as soft skills. Agora, a educação no Brasil como um todo está formando pessoas que vão ter mais pensamento crítico, mais inteligência emocional, que o sentimento é que cada vez mais a gente tem um ensino muito mais tecnicista e muito menos voltado para essa abordagem. Eu digo isso numa média geral de país, não pegando o SES e o Senai, que eu sei que aqui a gente tem um ensino diferenciado. Como é que você vê? A gente está numa transição, né? A gente vinha num modelo de formação de educação, tanto básica quanto profissional, né? Em que pese a educação profissional, isso é um vetor muito importante, né? É uma virtude. Usar a tecnologia, né? E todo o processo de evolução contribuir para a transformação e a melhoria, né? E a sofisticação da educação profissional, mas a gente vinha num modelo muito conteudista, né? Focado essencialmente no desenvolvimento da competência cognitiva do aluno, né? A transformação que eu estou dizendo é que nós estamos numa transição porque a sociedade, as atividades econômicas têm cobrado de que a estrutura de formação dos nossos alunos e de preparação dos nossos trabalhadores também leve em consideração o que você falou e chama, né, de soft skills, né, que são as competências não cognitivas, né, são as comportamentais, são as competências socioemocionais. A sociedade está forçando a estrutura da educação a considerar isso também no seu processo de ensino-aprendizagem. E isso está vindo, inclusive, nos documentos legais, né? A legislação da educação já está prevendo isso, mas a cobrança mais explícita nós estamos tendo a partir agora dos últimos ciclos do PISA, né, que é a prova, né, internacional de avaliação da qualidade da educação para alunos de 15 anos de idade. Independente do ano série que ele esteja estudando ou da etapa de ensino, avalia, né, o desempenho dos alunos com 15 anos de idade da rede de educação básica de todos os
outros países, né? Então, ele considera o desempenho desse aluno em ciências, considera o desempenho desse aluno em matemática, em linguagens, né? E a língua materna, no caso, a língua portuguesa no Brasil. Bom, nos últimos ciclos, o PISA já tem cobrado pensamento crítico e criatividade. Isso já vai Já estimular, está então, vindo. toda a cadeia. Já está vindo. a Então, nós promover. estamos num processo Sim. de transição. Perfeito. Eu tenho percebido isso muito fortemente, especialmente depois da pandemia, né? O ciclo 2021 foi um ciclo de aprendizagem e transformação dos modelos de educação. Então, agora está se trazendo, né, dentro desta demanda e desta necessidade, né, porque os estudos da ONU, né, os estudos da OCDE, enfim, têm apontado e direcionado para isto. Então, a gente tem percebido que depois da pandemia também as escolas, né, as propostas pedagógicas têm considerado de maneira mais concreta. E isso tem se refletido em sala de aula, né? Então, de certa forma, ou a educação empurra, porque é uma necessidade de transformação da humanidade, ou a atividade econômica puxa. Ambos estão preocupados com isso, então estamos numa transição. E você falou, diante dessa transição, inclusive tecnológica, eu já emendo duas perguntas em uma. Existe um dado, né, de uma pesquisa aí com pesquisadores brasileiros que utilizaram a metodologia da Universidade de Oxford, que diz que em 2 décadas, 60% dos empregos vão desaparecer. E uma outra questão que muitas vezes fazem é, poxa, será que a automação, inteligência artificial vai tomar meu emprego? A pergunta é, como que o jovem hoje pode se preparar para um futuro tão incerto? Primeiro, a questão do emprego em si, a diferenciação em relação ao trabalho, né, Bruno? O emprego em si, esse modelo formal, ele está até num momento de reflexão, Sim, né, sim. global sobre isso, né? As mudanças nas relações trabalhistas, né, de trabalho, não trabalhistas. As mudanças nessas relações, né, a questão das responsabilidades, enfim. Essa condição do emprego, sim, ela é um grande ponto de interrogação. O trabalho, não. Sim. Ele sempre existiu e continuará existindo. E ele tem um processo de transição e transformação permanente. A inteligência artificial, tanto quanto a robotização, a automação industrial, não vieram necessariamente para eliminar postos de trabalho orgânico do humano, né? Mas eles vêm para contribuir e fazer um processo de transformação. Então, as exigências que se farão para que o profissional possa estar laborando, né? Nem vou dizer empregado, mas laborando, ele pode estar empregado, ele pode estar empreendendo, ele pode ser autônomo, não importa, né? As condições têm muito mais a ver com a sua condição de se adaptar a este movimento das novas tecnologias, né, da automação, da robotização, da inteligência artificial, do que propriamente a substituição do trabalho. Algumas atividades serão substituídas, Sim. algumas ou muitas delas Sim. serão substituídas. E a transição, né, das demandas, e nessa transição algumas demandas desaparecem e novas surgem, é da natureza. Ela é da natureza, né? A gente pode analisar isso usando alguns exemplos. O sapateiro, o alfaiate, né? São atividades que, se não desapareceram por completo, deixaram de ser atividades profissionais relevantes no contexto Sim. laboral da humanidade como um todo. Mas a gente não deixou de usar sapato, Sim. não deixou de usar roupa. A gente mudou o mecanismo de produção desses itens. Então, isso ele é recorrente e permanente no processo de evolução que é puxado pelas demandas e pelas necessidades da humanidade. Então, a inteligência artificial, a robotização, as tecnologias de maneira geral, estão vindo para contribuir com este processo de transformação, como lá nos primórdios, né, na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, fizeram também transformações muito, muito fortes e contundentes, né? Só olhar, por exemplo, para a capacidade produtiva da indústria global, né? Você pegar as primeiras indústrias de automóveis, não se compara com o que uma linha de produção faz hoje. Qual é a diferença, né? Você é muito menos manualizado a produção do automóvel, é muito mais automatizado. Então, você escalou. E vieram outras demandas e necessidades de profissionais para o labor,
os profissionais da área de segurança, os profissionais da área da engenharia, os profissionais da área do design, que não tinham lá nos primeiros, nas primeiras linhas de produção da década entre 1890 e 1920, 30 e por aí, né? Não que nos primeiros carros não tinham design, mas esta competência não era uma competência essencial. Não que não se era necessário ter segurança na produção de um automóvel, mas essa competência não era uma prioridade daquela indústria, né? Então, essa realidade posta nesse exemplo muito simples que eu estou trazendo aqui, ela vai permanecer daqui para frente, né? Então, todas as tecnologias que estão vindo, elas vão fazer transformação do labor, do trabalho, não das profissões. Sim. As profissões vão vir e vão, né, as novas, e as velhas vão deixar de existir. Sim. Mas o trabalho vai continuar existindo. Esse é um ponto bom, porque você citou a Revolução Industrial. Eu me lembro que, em algum momento, os trabalhadores queriam quebrar as máquinas, porque estavam tomando os empregos. E há umas 2 semanas eu conversava com um empresário, né, e um empresário reclamando, mais uma vez, que escassez de mão de obra, faltava gente para trabalhar. E aí ele citou que o problema, era a Bolsa Família, outro é o aplicativo. É porque hoje ninguém mais quer trabalhar, porque ele prefere ser Uber, prefere trabalhar vendendo alguma coisa no Mercado Livre, do que trabalhar na minha empresa. Bom, eu posso fazer uma série de críticas sobre o modelo de contratação e o plano de carreira que ele tem para a empresa dele, mas o fato é, a tecnologia proporcionou novos modelos de negócio, novas oportunidades. Sim. Só que da mesma forma da Revolução Industrial, tem gente querendo quebrar, se pudesse, quebrava a máquina, né? É sempre assim, né? O que precisa para cada setor e para cada atividade, né, é não envelhecer, não ficar ultrapassado pela tecnologia e ressignificar a cada momento para que se torne atrativo. É uma atividade que ela tem dificuldade de encontrar mão de obra, trabalhadores que queiram, né, focar e criar carreira, mesmo que tenha transformação permanentemente, é porque tem variáveis de atratividade que não geram mais, né, aquela corrida né? Então, o desafio de você manter a tua indústria, o teu produto, a tua linha de produção e as condições de trabalho sempre ativos, né? Tem a ver com a atratividade que você gera. Qual que é o segredo, né, para você trazer a atratividade para o teu negócio? É a inovação. Não é a tecnologia em si, né? Porque a tecnologia está presente para qualquer atividade econômica, né? Mas é o teu processo de inovação. E aí nós temos algumas atividades, alguns setores que se destacam na necessidade vinculada a esse desafio. Construção civil é um deles, por exemplo. Sim. A atividade de manipulação de madeira, né, para o mobiliário, enfim, né, é outro setor que tem hoje uma demanda muito grande, né? E necessidade de inovação. São setores que precisam, né, se ressignificar. Não é se reinventar, é se ressignificar para que sejam atrativos e tenham sempre os melhores profissionais, né? Então, se não tiver a inserção de inovação no seu processo, não agrega valor e não melhora condições, inclusive, de remuneração. Automaticamente você enfrenta dificuldade de profissionais do mercado. Porque todo mundo também quer ter, em qualquer atividade laboral, o melhor e a melhor condição né? Podemos falar aqui de qualquer outra atividade. Por exemplo, a atividade do docente, do professor, né? Nós temos, o próprio governo federal tem feito agora uma série de iniciativas visando não somente a valorização da carreira do docente, do professor, do instrutor, né? Mais iniciativas de estímulo para que se perceba o quanto esse profissional é um profissional de valor para a gente continuar sendo uma sociedade em evolução, respondendo, né, às necessidades de transformação, mas acima de tudo de melhoria, né? É outra profissão que também precisa ser ressignificada, né? Em que pese no coletivo todo mundo reconhecer a importância, mas quando tu vai para a prática, para o dia a dia, tu vê que não é bem assim as coisas, né? Então, todos os setores, todas as áreas, elas precisam o tempo todo estar inovando, exatamente para ressignificar e se tornarem e se manterem atrativas. Tem uma pergunta aqui do nosso espectador, chama César Ricardo. Ele fala: a minha vizinha, diante das modernizações tecnológicas, parou de vender bolo de pote e se inscreveu para vender outras coisas numa plataforma de tecnologia.
Esse é o futuro do trabalho? É uma tendência para profissionais que querem se envolver, né, com o mercado, o comércio digital, né? Vai se fortalecer como outros setores, né, da tecnologia ou da atividade econômica se fortaleceram ou se potencializaram, né, a partir da pandemia. Os profissionais, por exemplo, da área de tecnologia da informação e comunicação. A demanda cresceu muito, Sim. né? Agora, as oportunidades, né, e acho que a palavra-chave é essa, as oportunidades de novos negócios estão vinculadas também às demandas do mercado, né? Então, como qualquer outra atividade, o mercado digital, o comércio eletrônico, né, que tem seus grandes players, né, as suas big lojas, também vai ter oportunidade para pequenos empreendedores e que a cada tempo e a cada momento vão remodelando, né, o seu portfólio, a sua prateleira de produtos ou até de serviços e vão se adaptando às tendências das demandas do mercado consumidor. Natural, não será só isso, mas também será isso, né? Sim. Também é isso. E eu fico bastante preocupado quando a gente extrapola essa pergunta para uma plataforma específica, né, a quantidade que a gente tem hoje de meninas que entram no OnlyFans, no Privacy, plataformas de conteúdo sensual. É que o mercado demanda isso, né? Pois é, O mas mercado demanda. é uma carreira difícil, creio eu, e com um futuro muito curto, uma carreira curta. Né? Você tem pouco tempo para explorar essa carreira. E aí, depois? E não sei se dá o dinheiro que elas esperam que dê, sabe? Para qualquer profissional, né, no mercado, seja ele o empregado, seja um profissional liberal, né, e essa carreira é uma carreira de profissionais liberais, podem estar até vinculados a uma empresa, né, mas com comportamento e atitude, né, de um profissional liberal, a sua permanência, né, nas atividades econômicas depende da qualificação. Depende do grau de competência que você absorveu ao longo da tua jornada, vamos chamar assim, produtiva, né? Sim. Enquanto você tem capacidade e competência produtiva, o quanto você foi se preparando para os novos ciclos, para qualquer profissional, inclusive para nós, Bruno, vale isso, né? Enquanto estamos aqui produzindo no Senai, o quanto estamos nos preparando para quando não estivermos mais aqui. Sim. Então o mercado vai gerar oportunidade para nós quando ele perceber que nós temos competência para. E aí são as competências técnicas e são as competências socioemocionais. Vale também para os profissionais da área do entretenimento. Sim, perfeito. Outra mensagem. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Por isso eu trabalho em casa e não saio muito. Não sou malandro, então a possibilidade de eu ser um otário é bem grande. Como é que fica o trabalho híbrido, trabalho remoto, o trabalho home office? Como que é o futuro disso? Na verdade, a preponderância, a prevalência, né, e os estudos apontam é para o trabalho híbrido, né? O teletrabalho, enfim, a combinação perfeita, né, do presencial com a distância. Vale para o mundo do trabalho, vale para a educação também, né? Não é 100% mais presencial, e não é mais 100% à distância. A gente teve o 100% à distância, virtual, como queira, né, durante a pandemia, por razões, né, de segurança e saúde pública, né? Mas depois que isso passou, a gente percebeu que um percentual do trabalho pode ser feito de casa, Sim. sem nenhum prejuízo para a empresa, para o trabalhador, o profissional, e sem nenhum prejuízo para os resultados do empreendimento. Sem nenhum prejuízo, né? Então, o segredo é o equilíbrio, né, entre o presencial e o trabalho à distância. Então, o híbrido, né, o equilíbrio entre esses dois modelos é que é o segredo, com raríssimas exceções. Se alguém diz assim, não, mas a medicina, por exemplo, uma cirurgia, se faz uma cirurgia à distância, também se faz. O Einstein aqui faz a cirurgia com o robô de São Paulo. Perfeito. Sim. Então, o segredo é o híbrido. Porque não há mais a necessidade de 100% do presencial. Mas o 100% à distância também esfria. A gente perde oportunidades, a gente não cria sinergia. Não cria cultura organizacional. Isso. E as pessoas precisam desta conexão física, né? Para
para ativar muitas das competências que sozinho em casa você não consegue ativar. Competências não, desculpa, muitas das suas capacidades, Perfeito. né? Mas a combinação híbrido é o que vai preponderar. E como é que fica a liderança para coordenar um time que ora está remoto, ora está presencial? Às vezes o time está espalhado em vários países, dependendo do segmento. A tecnologia é o grande aliado do líder, porque ela pode estar presente o tempo todo, mesmo não estando fisicamente, né? Então, a comunicação que é determinante para o líder ser, de fato, não somente reconhecido, mas ser exemplo, né? Ela é determinante. E a comunicação, ela pode ser feita por vários mecanismos, usando várias ferramentas, né? Visual, por escrita, né? Por plataformas Plataforma, de videochamada. comunicação, por videochamada, enfim, né? Sim. Então tem várias estratégias que você pode usar para ser quase que onipresente, né? Independente do ambiente onde fisicamente você esteja. Mas é um baita de desafio. Sim, porque exige muito, né? Sim. A comunicação exige muito do líder, né? Exige intelectualmente, exige fisicamente, né? E não que você esteja sempre bem e nunca ninguém o está, né? Sim. Mas sempre que você se comunicar com os teus colaboradores para ser o exemplo, para ser a referência, tem que passar a segurança, tem que passar, né? Não somente a imagem, mas a mensagem, né? Da energia, do olhar para frente, do propósito maior da organização, do desafio, da superação o tempo todo, né? Então, isso exige muito do líder, demais. Já que falou que exige do líder e a gente nem sempre vai estar bem, nós somos humanos. Eu brinco muito, né? O líder é como se fosse um ser humano. A gente também tem os nossos momentos. Pergunto, duas já. Como que você cuida da sua saúde? Você não pode querer saúde e produtividade, tinha que ter essa. Como você cuida da sua saúde? E como o líder ou as empresas podem cuidar da saúde dos trabalhadores nesse ambiente também de flexibilidade de trabalho remoto? Bom, eu tenho, do ponto de vista, assim, vamos chamar físico, né? Eu faço anualmente meus check-ups, né? Desde os 45 anos de idade, mais ou menos. Então, anualmente eu tenho já um histórico. Legal. Né? Tanto eu me conheço, quanto quando eu chego lá com os médicos, eles já sabem mais ou menos, né? Pega lá um conjunto de exames, já tá. Enfim, né? Já tenho o diagnóstico, né? Pratico de esporte, ultimamente, só a caminhada, né? Não jogo mais futebol, que era o meu hobby, né? E faço academia. Era bom de bola? Eu diria assim, que eu jogava melhor que o Cone. Que o Cone? Eu atrapalhava mais do que o Cone. Não, sempre fui muito mais para fazer número em campo, né? Mas ia para resenha. Suava a camisa. Eu sei como é que é. Ia resenha, né? E 2, 3 por semana eu faço academia, 15, 20 minutos, né? Não é o suficiente, não é o ideal, não deve servir de exemplo para ninguém, porque eu sei que é pouco, mas é o que estou conseguindo fazer. Bom demais, amigo. Bom e demais. Também assim, né, Bruno? Aqui você me conhece, a gente sabe como é que funciona aqui, né? A gente leva as coisas no dia a dia com muita leveza. Sim. Porque nós temos a cada minuto, a toda hora aqui, né? Uma decisão a ser tomada. E tem momentos em que são decisões estratégicas, importantes. Tem problemas, todas as empresas têm problemas e a gente os tem aqui, né? Não é diferente, a nossa organização ela tem complexidade no modelo de negócio, no portfólio de produtos, né? Nas demandas, na relação. Trabalhamos com pessoas 100% o tempo todo, né? Então, tudo isso cria, às vezes, um ambiente difícil, né? E se a gente não tiver essa capacidade, esse espírito, essa energia de levar com leveza, a gente não contribui para o processo de evolução e para a superação dos nossos desafios. Então, você acompanha isso de perto, eu tenho a cada momento e a cada instante que sou instado, né, a participar de um momento, de uma decisão importante, a gente tem a seriedade da decisão, da reflexão, a gente sustenta, né, com base, com fatos, com dados, né, nem sempre, algumas vezes com versões, é necessário, né, ou narrativas, mas sempre com fatos, mas com muita leveza. Porque senão a vida não fica gostosa, não fica boa, né? Então é assim que eu tenho cuidado um pouco da minha saúde física e a saúde, vamos chamar de mental, né? E eu faço aqui o reconhecimento público do grande líder que você é. Obrigado. Já falei isso anteriormente, mas é bom falar aqui para todo mundo ver. Como você lida com a sua equipe, como que você faz a gestão dos conflitos, como você é um excelente comunicador.
Então, me inspiro muito também na sua direção, na sua liderança. Não, De coração. Você faz uma fala muito generosa, né? Tem a ver com o teu perfil também, quero dizer isso aqui publicamente, né? Mas é uma adaptação do modelo de comportamento ao perfil das nossas entidades. O SES e o Senai são empresas muito bonitas, gostosas de trabalhar. Empresas do bem, né? A gente, todos os dias, nós temos aqui a oportunidade de fazer o bem e uma diferença positiva na vida de todos que estão ao nosso redor, né? Perfeito. Então, eu particularmente me considero assim, extremamente privilegiado por poder ser um colaborador, né? Eu sou um colaborador do SES e do Senai. O mínimo que eu posso fazer é retornar à altura da expectativa. É o mínimo que eu posso fazer. Muito bom, Bonato, muito bom. Para a gente finalizar, você topa um desafio? Obviamente. R$2 ou uma caixa misteriosa? Sempre uma caixa misteriosa. Oh, pensei que ia perder R$2 agora, viu? Difícil achar essa nota, já não vale nada isso aqui. Não, é que o R$2 tá vivo, tá na minha frente, eu já conheço. Agora, que oportunidade tem aqui? Eu não conheço. Pois é, então, por favor, abre a caixa misteriosa. Dentro dela tem um baralho misterioso. Embaralhe à vontade e escolha uma carta, por gentileza. Tá certo, vamos lá. Com muita calma, sem estresse. Sem estresse. Uma carta. Pode ser uma carta assim? Qualquer uma que você quiser. Lê? Pronto. Pode ler, por favor. Forças de caráter. Criatividade. Facilidade para pensar em novas formas de fazer as coisas. Nunca se satisfaz em fazer algo da forma convencional. Procura sempre fazer de um modo diferente e melhor. Qual é a virtude? Sabedoria. Você acha que essa carta se enquadra ao seu perfil? Tem a ver com você? Olha, boa parte disso aqui tem a ver, com certeza absoluta, né? Eu deixaria, assim, num segundo plano para que outros pudessem falar criatividade e sabedoria. Mas eu tenho, e isso eu não tenho nenhum receio, não há aqui, né, nenhum tipo de arrogância e prepotência em falar, né? Eu tenho procurado fazer todo dia de forma diferente as coisas, né? Procurar melhorar, né? Não me guiar o tempo todo pelo convencional, usando o convencional como exemplo, como referência para que a gente erre menos, né? Porque digo assim, né, Bruno? Quem decide muito, erra muito. Com certeza. Quem decide pouco, erra pouco. Não erra quem não decide. E nós aqui, nós na empresa, eu, você né, e muita gente aqui nessa organização maravilhosa de mais de 2.000 colaboradores, todos os dias decidimos muito, né? Então, uma das formas de você tomar decisões mais assertivas é se espelhar no convencional, porque nós somos empresas que têm regramento, né? Sim. Tem uma tradição, enfim, né? Mas isso não nos impede de inovar, né? De procurar fazer de um modo diferente, de um modo melhor, se guiar pelo convencional, mas ser disruptivo, né? Fazer de outras formas as coisas para que a gente alcance outros patamares de produtividade, de satisfação de todo o time, do cliente, né? Do usuário, do aluno, da indústria, né? Então, eu não tenho dúvida que boa parte do que está aqui é o reflexo do que eu sou. Porra, que bacana. Bonato, quero agradecer demais a sua presença e a aula que nos deu aqui, mestre Bonato. Muito obrigado, fico honrado com a sua presença. Obrigado a você, Bruno. Eu agradeço demais esta oportunidade de fazer essa fala bastante despojada aqui, né? Sim. Gostei muito, adorei. E parabenizar pelo seu trabalho e vida longa ao podcast. Opa, a nós também. Agradecimentos especiais também à nossa equipe técnica, a Juliane Caldeira, ao César Ricardo, aos nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas. E agradeço você que está nos assistindo todas as quartas-feiras aqui no podcast Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.